Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda, caminho Jaruanda. Uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambinda da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a formação de uma egrégora espiritual e mostrar e conversar como ela é um elemento que vai além somente dos pensamentos e sentimentos da espiritualidade. A formação de uma egrégora numa casa, num terreiro de Umbanda, ela passa primeiramente pelos trabalhadores encarnados da casa. E por quê? Porque os trabalhadores espirituais eles já vêm com uma missão e a disciplina necessária para que aquela egrégora, para que aquele somatório de pensamentos e de sentimentos sejam direcionados para um único caminho. Nós, encarnados, temos mais dificuldades com relação a isso. A formação de uma egrégora, como eu já comecei a explicar, ela é o somatório dos meus sentimentos e das minhas intenções e dos meus pensamentos. Portanto, é crucial se respeitar a disciplina e a diretriz da casa. Cada casa rema o seu barco para um lado. Portanto, é muito mais fácil quando estão todos remando juntos nesse barco, a fim de chegar a um objetivo em comum. Pensem assim, para facilitar a compreensão. Imagine que eu tenho 20 remadores no meu barco. Se 3 querem remar para a direita e 17 para a esquerda, o barco ainda vai para a esquerda. Com um pouquinho mais de dificuldade, mas ele vai. Então a gente pode dizer que esse barco, o caminho dele é a esquerda. Se eu tenho um outro barco que eu tenho 10 pessoas remando para a direita e outras 10 remando para a esquerda, ele provavelmente vai seguir em frente, que não é o objetivo que foi determinado. Cada casa, cada terreiro de Umbanda tem uma missão específica definida pelo nosso Pai Oxalá, pela lei superior de Umbanda. E essa casa, ela segue, através das determinações dos dirigentes espirituais, esse objetivo. Então, a forma que você observa em outras casas, ou até mesmo que você vivenciou enquanto centro médio de outra casa, não necessariamente vai ser feito na casa nova que você está trabalhando. Portanto, se antes se utilizavam de certas formas de ritual, de certa linha de trabalho, e no terreiro novo faz diferente, as suas entidades não terão nenhuma dificuldade em se adaptar a isso. Mas você, nós, enquanto médios encarnados, temos muita dificuldade com as mudanças. Portanto, quando você for se prestar ou desejar ingressar numa casa, é muito importante que vocês observem a egrégora da casa. Quais são os trabalhos dessa casa? O que essa casa quer? Qual é o objetivo? Qual é a missão dessa casa? Para que você não se frustre e não atrapalhe também a formação daquela egrégora da casa. Quando a gente fala de egrégora, ela é talvez o elemento mais importante para a segurança espiritual de uma casa. É através da firmeza dos pensamentos e das ações que garantem, em comunhão com a espiritualidade superior, que aquela casa esteja firme. Não são assentamentos, tronqueiras, oferendas ou toda sorte de elementos materiais que vão garantir isso. Veja bem, não estou dizendo que isso não seja importante. É importante, faz parte do ritual da Umbanda. Mas ele não é determinante para garantir a continuidade ou a autoimplosão do seu terreiro. Muito mais importante do que elementos materiais são os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que a gente busca fazer dentro do terreiro. Por isso, quando a gente ouve da direção espiritual e também material da casa, deixe de lado as fofocas, siga o que for determinado, escute as entidades, parem de questionar, é porque esse tipo de burburinho, esse tipo de desentendimento sempre acaba facilitando o trabalho daqueles que querem destruir as casas de caridade. Hoje e sempre. Todos que são médiuns do Cuca leram Aconteceu na Casa Espírita. Portanto, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E quem não conhece o livro, eu recomendo que leiam.
Porque os ataques para a destruição de uma casa, eles vão muito além dos elementos físicos. Eles usam das nossas fraquezas, da nossa instabilidade moral para penetrar e encontrar campo farto de perseguição aos médios e aos trabalhadores. Um terreiro de Umbanda, ele não é formado pelo aspecto físico, não é o prédio, não é a casa, não é nem mesmo o barracão que vocês batem para os seus santos. Uma casa de Umbanda são os seus médiuns. Um dirigente sozinho não faz nada. Assim como médiuns desequilibrados não ajudam em nada no trabalho espiritual. Por isso, quando a gente ouve da espiritualidade superior falar de elos de corrente, eles estão se referindo à egrégora espiritual da casa. É preciso que essas correntes estejam firmes, porque toda corrente, por mais forte que seja, se tiver um único elo arrebentado, ela deixa de ser uma corrente. Que Pai Joaquim de Angola, que Vovó Cambinda da Cachoeira, que São Francisco de Assis possam sempre estar junto de nós e que nós sigamos sempre, meus irmãos, o apóstolo Paulo quando ele dizia: o que queres que eu faça? Quando a gente reconhece que os nossos conhecimentos individuais, que as nossas vontades individuais são sempre menores do que a vontade da espiritualidade superior, a gente é mais feliz e a gente favorece o trabalho da caridade. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.